Pessoal, enfim, nós vamos falar agora sobre, nós vamos fazer um comparativo sobre os 3 modelos mais vendidos no Brasil da Baofeng. Existem outros, tá? Existem as variações de o V5R, que é o V5RA, o V5RE, o V5R isso ou aquilo, que lá nos Estados Unidos eles chamam de sabores, né? São vários sabores. Mas quando eu estiver falando de características técnicas, com exceção de características cosméticas, né, do rádio, eu falando do V5R, eu estou também falando do V5RA, o V5RB, o V5RY, né? Então, o que nós temos eu vou tentar mostrar para vocês aqui nesse tutorial, separado por assunto. Nós vamos falar sobre menus, os manuais, a potência, o scan, o display, o aspecto visual dele, né, o teclado, o manuseio, os acessórios e qualidade de áudio, né, e bateria. Naturalmente, em alguns eu vou tentar no máximo não fazer emissão de opinião particular minha, porque esse vídeo está sendo feito para ajudar você a escolher um rádio. Você vai ler, você vai ver esse comparativo e vai se decidir por um aparelho que te agrade mais. Mas em alguns momentos, eu peço até que você me perdoe, é impossível não fazer uma comparação entre eles e você vai entender no vídeo agora, tá bom? Então segue. Esse aí eu acho que é um vídeo que eu vou até aconselhar você, assiste até o final se você está indeciso, ele vai mostrar bastante coisa. E como eu vou pedir antes, uma coisa que eu sempre peço depois, se o vídeo foi útil, dá aquele joinha lá no final, tá bom, pessoal? Muito obrigado e espero que seja útil para vocês aí esse comparativo. É muito pessoal, né? Nós temos que vamos convir aqui, porque beleza é uma coisa muito subjetiva para eu chegar para você e falar assim, ó, esse tem isso, tem aquilo. É aquilo. Ele é quadradão, esse aqui, ele tem um estilo muito semelhante àqueles rádios que as pessoas... Se você for desenhar um HT, você vai desenhar um V5R com um display em cima, né? O teclado aqui e tudo mais. Eu acho ele muito simpático. Minha mulher, ela acha ele o mais bonito de todos. Esse aqui, ele tem a carona de HT. Tá? Se você vai pegar uns caras trabalhando e tudo mais, com um HT em cima de uma mesa, você vai ver sempre um layout parecido com esse, que é muito semelhante aos layouts adotados por Motorola, né? por outros grandes fabricantes. Eles têm sempre uma carona igual essa daqui do 82. Esse aqui ele tem um jeitão esportivo. As cores dele tornam ele, entre os 3 aqui, na minha modesta opinião, o mais bonito. Tá? Ele tem um teclado que eles já se preocuparam em fazer um desenho do teclado, tá vendo? Ele é levemente curvado, ele tem uns botões com detalhes, né? Você, por exemplo, você está no escuro, você passa a mão aqui, você sente que quase que funciona como um braille. Você passou a mão aqui, tem 2 bolinhas, você já entendeu que é um botão. Aqui, por ter uma bolinha só, é outro botão, né? O PTT é mais confortável. E ele tem umas diferenciais de design que a gente não vê com tanto critério nos outros rádios, tá? Mas olha, gente, isso é uma questão pessoal. Você vai ter que examinar os 3, chega num site, vai para uma loja, não importa onde, observa os 3 rádios com atenção, veja qual deles, se isso importa na sua escolha, naturalmente. Não vai se prender num rádio por causa de aspecto visual, gente, tá? Se qual te agrada mais, para você ter uma opinião formada, né, sobre o aspecto dele, se isso importa para você.
Pessoal, agora nós vamos falar sobre acessórios, tá? Os 3 aparelhos aqui, eles permitem você poder se valer de acessórios, troca de antena, etc, etc, né? Só que o que acontece? Os acessórios, vamos começar da antena então, todos eles permitem que você utilize uma antena diferente da original, que aliás vai ser uma excelente ideia, tá? Basta que a sua antena, o conector dela, seja SMA fêmea, tá? Porque aqui dentro tem um SMA macho no rádio, tem um SMA macho. Então o conector da antena tem que ser um SMA fêmea. Se for, serve no seu rádio. E naturalmente que seja uma antena dual band, né? Porque você vai ter possibilidade de trabalhar com 2 metros e 70 centímetros, com HF e VHF. Então o que nós temos é isso, a possibilidade de troca de antena de todos os aparelhos. Só que tem um detalhe, esses outros aparelhos, eles já não têm tantos acessórios quanto você encontra do V5R. Por exemplo, você encontra capa de borracha para proteção, você encontra baterias estendidas, você encontra case de bateria para você botar pilha recarregável dentro, que é igual uma bateria estendida, só que lá dentro tem um espaço para você botar bateria recarregável. Isso é uma coisa extremamente barata e ele é mesmo tamanho de uma bateria estendida. Se você tem uma bateria de alta capacidade, uma recarregável de alta capacidade, você coloca lá e você tem uma mega extensão de bateria. Você tem N possibilidades com mais facilidade. Existe bateria estendida para eles, mas você não encontra toda hora. Tá? Esse aqui não, se você fizer uma pesquisa agora no site da internet, você vai encontrar bateria estendida para ele. Então, a oferta de acessórios para o V5R é bem maior. Se você gosta de incrementar, tunar o seu rádio, colocar um recurso, colocar outro, a quantidade é bem maior para o V5R. O cabo de gravação é o mesmo para eles, a antena é a mesma, a fonte do carregador, a fonte, aquela que vai na parede, é a mesma, já o carregador difere. O 5R e o 6 têm o mesmo base de carregador, já ele tem uma diferente. Agora aquela fonte que vai na parede é a mesma para todos, tá bom? Teclado e manuseio. Nesse aspecto, isso é uma questão muito pessoal, vai do tamanho da mão da pessoa, onde ele prefere guardar, como ele prefere guardar o aparelho, tudo isso conta. Tudo isso conta para na hora que nós estamos falando de manuseio. Uma pessoa, um cara grande, que tem uma mão bem grande, esse aqui, ele é um aparelho, o 82, ele é muito bom por causa do tamanho das teclas, né? Ele tem uma empunhadura boa, você segura ele com mais tranquilidade do que um 85, que é menor, mas não diminui a qualidade do rádio, tá? Se você olhar o tamanho deles aqui lado a lado sobre uma superfície plana, já dá para notar que nós temos uma diferença de um tamanho considerável, né? Mas, de uma maneira geral, a empunhadura é bem mais confortável do 82. O 6R, ele tem uma vantagem por ser ligeiramente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso em vídeo, mas ele é ligeiramente mais largo. Esse ligeiramente mais largo também torna o segurar o rádio muito confortável. Apesar de não ser muito cômodo, se você tiver uma mão muito pequena, para você empunhar ele assim e alcançar o PTT do outro lado, tá? Mas ele tem uma pegada bem interessante, bem legal. Nesse tipo de situação, o 5R é o mais simples de todo, que sobra a mão do outro lado aqui, né? Você põe o dedo e ainda sobra dedo para você pegar. Os contatos são bem mais agradáveis nesses dois, tá? O 5R é tudo muito durinho, tudo muito sequinho, ó. Aquela coisinha, né, mais sequinha, mas coisa que você já um pouco mais confortável nesses dois aqui. Tem a questão dos dois PTTs do V82. As versões que eu nunca vi à venda no Brasil, que é o 82C e o 82HP, você tem como transformar esses dois em um só via software. Não importa qual você aperte, você vai estar operando como se estivesse com um 5R ou como se estivesse com um 6R. Tá? Então, nesse caso, mas você vai ter que se habituar
com os dois PTTs aqui, porque é um recurso dele. E é bem interessante, se você aprender a usar, ele é muito interessante, é mais prático, na verdade, do que você ter que selecionar A, B para trocar a banda que você vai estar trabalhando, né? Peso, eles têm o peso muito semelhante, então não tem um que você vai falar assim, ah, esse é pesado, ah, esse é muito leve. O peso deles é muito, apesar da diferença de tamanho, tá? É muito semelhante. Por quê? Esses dois aqui, eles só têm o gabinete maior. O circuito realmente, ele não é maior, tá? Ele é, tanto que vocês podem ver, olha só, vou tirar a prova disso. Aqui, você está vendo aqui? Ó, vou colocar aqui. Esse é o LED, aí, esse é o LED da lanterna. Não cabe ele inteiro lá dentro, tá vendo? Ele salta para fora do aparelho, tá vendo aí? Olha, ele salta. Agora, a parte oca, né, desses gabinetes aqui é tão maior, olha lá, os LEDs, olha, são internos. Olha lá os LEDs, dá para ver, né? Ó, tá vendo? É como se fosse uma lanterna mesmo, com a lâmpada aqui, aqui tem um acrílico, né, um vidrinho, e o LED está lá dentro. Por quê? Porque sobra área livre aqui dentro, né? Mas de empunhadura, eu acho que, na verdade, não existe uma coisa que você vai falar assim, nossa, esse é bem melhor. Não tem uma diferença tão gritante assim. Naturalmente, entre eles, novamente falando de opinião pessoal agora, eu acho de empunhadura 82 o mais confortável deles, tá bom? Vamos falar agora sobre teclado. Esse é um assunto que eu acho bastante interessante, porque você consegue, nos três modelos, encontrar virtudes e defeitos. Tá? O que acontece? Nós temos aqui um teclado com todas as teclas disponíveis isoladamente no painel frontal. Já aqui, nós temos uma quantidade cada vez mais reduzida. Esse tem menos, tá vendo? E esse menos ainda. Vamos lá, só para você entender do que eu estou falando. Se você está no meio de uma operação de menu e você quer sair, o V5R, ele tem aqui o Exit. Tá vendo? É um botão específico para você sair, desistir. Está digitando uma frequência e errou, não é? Você apertou esse e você sai, né? Que é o funcionamento desse botão. Já aqui, ele é compartilhado com o... Vou colocar aqui, olha lá, ele é compartilhado com o AB. Já no V5R, aqui é o AB sozinho aqui, ó. Tá? Já aqui, você já não tem mais um exit, tá? Você tem o asterisco, o AB e o exit, tá aqui, tá? Você vai ter que usar esse. Então, olha só, um teclado muito pequeno, extremamente restrito, acabou aqui, tudo está aqui. Mas por conta disso, eles foram obrigados a colocar 3 funções no mesmo teclado. 3, cara. Tá? E isso acaba tornando a operação mais difícil. Você fala, nossa, meu, mas um monte de tecla do 5R. O sair tá aqui, ó. Clicou, acabou. Você não tem que lembrar que a tecla aqui embaixo é uma coisa e é outra. Trocar de banda de frequência está aqui. Você não tem que clicar junto no Exit. Tá? O VFO está aqui, sozinho. Tá bom? Olha, eu quero trocar entre frequência e canal. Eu simplesmente aperto esse botão. Já nesse aqui, como é que eu vou fazer? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho que desligar, apertar um botão e ligar de novo para você trocar. Esse aqui, para você trocar entre frequência, o mesmo, aí ele tem ali um botão VM aqui, tá vendo? Mas é fechado aqui no meio do teclado. No aspecto teclado, então, funcionalidade do teclado, difícil é você omitir opinião numa situação dessa, mas o dos 5R tá perfeito. Já dos dois aqui, eles deixam a desejar em funcionalidade do teclado. Tem todas as funções o rádio, mas para você chegar naquelas funções, existe uma pequena macete para você chegar lá que você não precisa aqui. Ganhou, não é? Mas olha só o que acontece. Olha o tamaninho das teclas que eles tiveram que fazer. Um rádio pequeno, cheio de tecla. A tecla é pequenininha. Então, se você tem um dedo grande, para você estar clicando e pegar 2 teclas, é muito fácil. Tá? Agora, esse aqui tem uma tecla que parece de um telefone sem fio, grandona.
Você consegue digitar as coisas com uma facilidade muito grande. Sem contar que as teclas são mais confortáveis, inclusive, que a do outro. E esse nosso amigão aqui, ele tem uma tecla que ela não é tão grande quanto do 82, mas não tão pequena quanto do 5R. E ele conta com um recurso que eu gosto muito, que é essa iluminação. Tá vendo? A iluminação dele, enquanto você estiver operando, cara, você pode trabalhar com ele no breu, porque ele é muito teclado, muito bem iluminado. Nós vamos ver aqui a iluminação, ó, tá vendo? Não chega a ser ruim, mas não tem a vida da iluminação de um... Ó a iluminação desse aqui, tá vendo? Agora, esse aqui, se você quer se esconder, desista, tá? Que tá brincando aqueles jogos, né? Gosta daqueles jogos de airsoft, de repente se você vai fazer um paintball no escuro ou coisa parecida, eles vão te achar, hein? Porque é muito visível esse aqui, tá bom? Então, de teclado, tá aí, você vai adotar o seu critério. Se você prefere tudo frontal para você operar, ou se você prefere conforto no manuseio, tá? Bem, vamos falar sobre o scan. O scan é aquela possibilidade de você escanear frequências ou canais ativos. Ele não chega a ser um recurso útil do rádio, porque é muito lento o scan, pessoal. Tá? Então, ou seja, o 5R ele consegue captar até 3 frequências por segundo, e o 6 e o 8, o 6R e o 82, 4 frequências por segundo. Um scanner profissional de frequência faz 100 frequências por segundo. Vocês estão notando a diferença. Onde isso é importante? De repente você está procurando uma frequência. Você vai passar pela frequência num instante onde aquelas pessoas tiveram uma pequena pausa na conversa deles. Se você passou no meio daquela pequena pausa, adeus, você não vai pegar mais, porque vai demorar muito para chegar no fim do range de frequência para voltar tudo. Entendeu? É um tempo danado. Já um scan profissional, não. E o que ele faz? Ele vai e volta dentro do HF ou do VHF de uma maneira tão rápida que você vai pegar, não tem jeito, você vai pegar quem estiver falando, tá bom? Bem, então o scan, a diferença entre eles é o 5R, você vai conseguir 3 frequências por segundo, o 6R e o 82, 4 frequências por segundo. Bem, agora nós vamos falar de menu. Isso é uma grande vantagem, tá? Se você aprender a mexer em um rádio, você está apto a mexer em todos os 3. Por quê? Porque o menu deles é praticamente o mesmo. Existe uma pequena diferença, tá? No menu 41 desse e no menu 34, salvo engano, desse aqui, tá? Que na verdade o 34 desse e o 41 desse são a mesma coisa com nomes diferentes, tá bom? Então vai ter uma explicação sobre isso aí no canal. Então, esses vídeos que nós temos aqui no canal, instruindo comando tal, inclusive com a numeração do comando, você aprendeu de um rádio, você pode usar em outros, tá? E um detalhe, se você tem um 5R de outra sabor, né, como eles falam nos Estados Unidos, flavor, você tem o V5RA, o V5RE, que é idêntico a esse aqui, também o menu é o mesmo, tá bom? Então o menu você pode ficar tranquilo que você vai estar comprando, não existe uma diferença que justifique você optar por um ou por outro por conta das opções de menu, o que na verdade elas traduzem os recursos do rádio, tá bom? Que na verdade são praticamente os mesmos. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre os manuais que acompanham os aparelhos, né? Deixa eu tirar os rádios daqui, que é para ficar a distância melhor para você observar. Esse aqui é um manualzinho do V5R, tá? É um manualzinho bem pequenininho, tá? De 31 páginas. Como eu disse no vídeo de apresentação, ele é bem reduzido, ele tem informações extremamente básicas sobre o aparelho, tá? Esse aqui é o manual do V82, já é mais bonitão, capa colorida, uma leitura melhor. E este aqui, ele não inclui
pequenos erros de tradução não, de inglês, como acontece nesse. Esse aqui, quem lê sabe que ele é puramente chinês. Já esse não, esse já tem uns critérios no inglês mais apurado, quem entende de inglês vai perceber isso, né? Ele é mais detalhado, explica com um pouco mais de profundidade como usar o rádio, e a mesma coisa com o manual do V6R, que é muito semelhante, tal tamanho e tudo mais. Naturalmente, como os rádios têm menus muito semelhantes, as diferenças vão estar nas gravuras, orientando, tá vendo aqui, você tá vendo ali, olha, a imagem de um UV82, né? Então você vai ter as instruções específicas para o rádio, mas o modo, as explicações sobre a operação são praticamente idênticas. Vamos lá. Esses dois menus aqui, esses dois manuais, eles não são os mesmos disponíveis no site da Baofeng. Eles são disponíveis no site da Baotech, que é o dealer americano. Esse aqui é o disponível no site da Baofeng. O que eu tiro de positivo nisso é o seguinte, pessoal, esse aqui ele não, o V5R, e a versão que nós recebemos de rádio é a mundial. Esse aqui, a versão que a gente recebe de o V82 e o V6R, é uma versão que já passou, como é que eu vou dizer? Eu vou tentar explicar isso de uma maneira clara. Atendendo interesses. É um rádio Baofeng, mas aí teve aquele cara que foi lá na China, que falou assim, ó, coloca aí escrito no manual que tem 8 watts, coloca escrito ali, bota uma etiquetinha atrás dizendo que tem 8 watts. Então, esses manuais, eles só reforçam essa ideia que eu tenho. Tá? Que ele não foi simplesmente a Baofeng lá na China que simplesmente pegou e colocou na caixa. A Baofeng fez isso, mas seguindo determinadas orientações, em parceria com alguém. Isso aí está muito claro para mim. Bem, os manuais, como você já sabe, eles são extremamente básicos, tá? E é muito difícil você, do nada, aprender a operar o rádio com eles. Apesar de esses aqui, olha, deixa eu colocar aqui, está perdendo foco, ó. Apesar do 6R e do 82 serem mais completos, tá? São manuais simples e que sem auxílio dificilmente você vai conseguir manusear ele completamente. Bem, pessoal, o tema agora é potência. Potência em watts de transmissão, tá? O que acontece? Todos nós somos bombardeados por informações sobre a potência dos nossos rádios e falam uma coisa, falam outra. O que eu decidi fazer? Eu decidi fazer um teste, tá, de potência com todos eles usando um instrumento de fato, né, que vai me permitir conhecer a potência do rádio. Eu fiz o teste com os 3 aparelhos, tá, na mesma frequência, os 3. E o resultado eu precisei refazer mais de uma vez, porque o resultado era... aliás, isso não é uma coisa nova, tá? E esse resultado eu já sabia, mas eu tinha que refazer. Às vezes eu vou pensando, o que pode acontecer e tal. E o resultado que nós tivemos foi esse. Potência direta, tá? Em VHF, onde o rádio ele consegue ter uma dissipação maior de potência, e o resultado para mim foi uma enorme surpresa. Vamos lá, vamos começando então falando do V82. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui ele é vendido para a gente como sendo de 8 watts, correto? Então vamos lá, o V82 em 146 MHz, tá? O que nós temos? Nós temos um desvio de frequência microscópico, é excelente. Se você digitou 146 MHz, você está sintonizando 146 MHz. É muito bom, é muito preciso. Potência em VHF alta, o high lá, né, do menu TXP, em alta potência. Anotou? 4,71 watts. 4,71 watts foi o melhor cenário que eu encontrei. Tá? Foi o melhor cenário que eu encontrei com ele, porque a frequência ela não é fixa no range, né, que nós temos. VHF, desde o 136 até o 172, ele não é idêntico. A potência ela vai aumentando conforme, chega num pico e volta a diminuir. O melhor range que eu encontrei nesse aparelho, no meu unidade, foi 4,71 watts em alta potência.
e em baixa potência 1,95 watts. A soma dos dois não é 8. Em alta não é 8 e em baixa não é 8. Então aquela informação de 8 watts é falsa. Tá? Esse rádio não chega a 8 watts. A gente vai falar sobre isso, tá, em instantes. O V6R. Esse bonitão aqui é vendido como 7 watts. Mesma coisa. A melhor frequência onde ele operou melhor foi na casa nos meus testes, foi na casa de 146 MHz. Em alta potência, 4,67 watts. Em baixa potência, 1,2 watts. A soma deles é próxima a 7. Tá? A soma dele é bem próxima. Nós estamos falando de 4,67 mais 1,2. Se bem que eu acho muito injusto esse negócio de você ter a potência por soma. Você não usa as duas ao mesmo tempo. Ou você usa uma, ou você usa outra. O correto seria vender tanto esse quanto esse como 5 watts. Tá? Negócio de 7 watts e 8 watts, não... Bem, você já devia desconfiar, tenho certeza disso. O V5R. Essa é a grande surpresa, gente. Em 146 MHz, que é a mesma frequência que eu testei os dois ali, eu consegui pífios 3,04 watts. Tá? 3,04 watts em alta e 1,91 em baixa. Só que a melhor frequência dele não é 146 MHz. Eu fiz um outro teste aumentando em 156 MHz. Esse aqui conseguiu 5,01 watts. Ele foi melhor do que os dois. Tá? Esse aqui acabou tendo um resultado na casa ali de 0,3 watts a mais do que os dois. Quase, não é isso, hein? Mas quase a diferença entre ele e mais um Talkabout. Porque 0,3 watts em radiofrequência não é pouca coisa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um aparelho de 5 watts, que oferece 5 watts, vendido como 5 watts. Nós temos um aparelho vendido como 7 watts, que oferece ali próximo a 5 watts. 7 watts, mas oferece 5 watts. E um oferecido a 8 watts, que oferece 5 watts. Vamos falar um pouco sobre esse aqui. Porque de onde surgiu essa história de 8 watts? Existe sim um UV82 de 8 watts, tá? Mas não é esse. Ele não é o UV82 simples, puro. Ele é o UV82 HP. Só é vendido nos Estados Unidos, tá? Pela Baltec, que é um representante, é um dealer americano. Lá ele vende um UV82 HP. Tá? Como é que você vai saber que o teu é um UV82 HP? Quando você for selecionar a potência dele, você vai encontrar potência baixa, média e alta. No nosso aqui, no menu TXP, vamos lá, deixa eu só sair aqui dessa frequência, para ele não ficar com interferência. Ó, menu, né, o 5, não, desculpa, é isso mesmo, menu 2. Eu tenho a potência alta. Saí, eu estava confundi ele com ó, alta e baixa, alta e baixa. Isso é uma característica do UV82. O UV82 HP e o V82C, eles têm a opção de potência alta, média e baixa, tá? Então, estão enganando a gente aqui no Brasil, tá? Não é o vendedor, viu, gente? Não é o cara que vende lá no Mercado Livre ou na loja virtual, na loja que está enganando a gente. As pessoas que estão trazendo ele para o Brasil, que estão fazendo isso com a gente. O vendedor ele é enganado tanto quanto a gente. Tá? Mesma coisa aqui. De captação de frequência, de fidelidade à frequência digitada, todos eles são aprovados. Agora, de potência nominal, está bem claro então para todo mundo que são todos eles rádios de 5 watts. Tá bom? Pessoal, nós vamos falar aqui agora sobre potência e qualidade de áudio, tá? O critério que eu usei foi o seguinte: vou pegar um decibelímetro e eu vou colocar na frente do microfone
de cada um dos aparelhos e nós vamos ter um volume máximo em decibéis que vai estar exibido aqui. Tá vendo? O que acontece? Isso vai mostrar a capacidade máxima de áudio. Aqui, olha, eu estou com outro rádio, tá? Esse rádio eu vou ligar o alarme nele e vou fazer em cada um deles. Eu vou abaixar, todos vão estar recebendo. Eu vou abaixar o volume de 1 do segundo ao mínimo e vou aumentar o volume do terceiro. E vou fazendo isso com os três e mostrando para vocês a capacidade de áudio deste rádio em particular, tá bom? E a gente vai fazendo a anotação, vocês vão ver qual tem a capacidade de gritar mais alto, né? Então vamos lá, olha. Marquei aqui, peraí só um minutinho, eu vou marcar o volume máximo, ele vai gravar o máximo volume em decibéis. Cento e 117,3 decibéis com o V5R. 120,4 decibéis com o V82. 120 decibéis. Então nós vimos aí, você conseguiu ver que o V82 tem a maior capacidade, mas muito próximo, por frações mínimas, seguido o empate técnico, eu diria, com o 6. E, por fim, o V5R. Só que esse volume que nós encontramos aqui no V5R, isso já é um exagero. Isso já, no seu ouvido, já deixaria você surdo. Tá? Então, o que nós estamos tendo aqui? Nós vamos ter que nos prender à possibilidade de gritar. O que é? É você com uma determinada distância do rádio, você não precisa estar do lado dele para ouvir o rádio. Se você aumentar o volume num lugar ruidoso, você vai ouvir o rádio. Se você tomar distância, uma distância considerável do rádio, você vai ouvir o rádio. Mas será que é isso só que importa? Não. Tem uma outra coisa que é a distorção. O que é a distorção? É o ruído no final, sabe? No final das contas é a qualidade, a pureza. Quanto menor a distorção, maior a pureza. E nisso, gente, impossível, é notória a diferença para maior, né, do 82. Ele tem uma qualidade comparada aos dois que é incontestável. Esse aqui ele tem aquele som de radinho, ele fala alto, mas ele tem som de radinho, sabe radinho portátil? FM, AM que a gente ouve? Ele tem um som muito parecido, com uma potência maior, mas ele tem um som muito parecido. Esse aqui ele fala muito alto, com mais pureza do que o 5R, mas ele é um som abafado, tá? Ele é um som entupido, abafado. É como se tivessem colocando a mão na frente dele. Isso é muito nítido se você comparar com o outro. Quem reúne um volume bom e pureza é esse aqui. E um detalhe, quando você se comunica com alguém por 82, a pessoa lá do outro lado também vai receber um áudio melhor, a sua voz vai chegar melhor. Por quê? O gabinete é maior. Tá? Esse gabinete ele tem um formato acústico melhor, tanto para a emissão do som, aquele que a gente ouve, quanto na captação do som. Então, no final das contas, no ponto de vista de áudio, né, o 82 ele tem sim uma vantagem que a gente não pode desconsiderar. Bateria. Para falar sobre bateria, né, dos aparelhos Baofeng, eu trouxe para vocês aqui duas pilhas. Tá? São duas pilhas da mesma marca, tá? São duas pilhas da mesma marca, com capacidades diferentes. Essa daqui, da direita, tem 1.300 mAh. Essa aqui tem 2.300 mAh. Tem o mesmo tamanho, certo? O mesmo tamanho, só que capacidade diferente. Essa tem menos capacidade e essa tem mais capacidade. Eu quero que você examine essa foto aí. Eu quero que você note que as duas baterias, apesar do mesmo tamanho, elas têm pesos diferentes. A pilha de maior capacidade é mais pesada, a pilha de menor capacidade é mais leve.
Elas têm a mesma tecnologia. As duas são de níquel metal hidreto, tá? Agora vamos falar das baterias dos nossos rádios, né? São baterias de íons de lítio. Quando você compra o aparelho, eu quero que você dê uma olhada agora nessa imagem. Olha só o que eles falam para a gente. Eles estão falando que a nossa bateria ela é de 5.000 miliamperes, no caso do 82. 5.000 miliamperes, no caso do 6R, e 2.800 miliamperes, no caso do 5R. Muito bem, agora vamos pesar essas baterias, pessoal, sabendo que elas têm o gabinete diferente, uma tem o gabinete maior que a outra, né? Vamos pesar essas baterias para saber se isso aí condiz com aquela teoria que eu acabei de apresentar para vocês da pilha recarregável. Olha aí, olha o peso que nós temos. Essa daí é a bateria do UV82. Anotou o peso? Agora, olha o peso da bateria do UV6R. Agora, vamos lá. Olha o peso da bateria de um UV5R. Vocês estão notando que tem uma diferença de peso pequena demais para quem promete ter o dobro da capacidade? Por quê? O 82, eles prometem bateria de 5.000 miliamperes. O 6R, uma bateria de 5.000 miliamperes. E o 5R, uma bateria de 2.800 miliamperes. Agora, dá uma olhada nessa bateria aí. Tá vendo essa bateria do lado direito? É aquela bateria estendida de 3.800 miliamperes. Olha o tamanho dela, como fica o rádio com ela, em relação à bateria original, que é essa aqui, o rádio que está do lado esquerdo com a bateria original. Essa bateria tem mais de 140 gramas, gente. É uma diferença de peso que é enorme em relação à de 2.800 miliamperes. Uma de 3.800 miliamperes tem uma diferença absurda, em diferença a uma de 2.800 miliamperes, e com a mesma tecnologia das outras, tá? Todas NiMH. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: as baterias não têm 5.000 miliamperes como ofertado. Novamente, a ganância dessas pessoas que trazem os rádios para cá. Porque eles mandam, inclusive, adesivar. Olha aí, olha, dá uma olhadinha, está adesivado isso. Isso não é alguém que disse, não foi um vendedor no Mercado Livre que inventou. Eles estão oferecendo esse produto com essa marcação. Assim vai ser difícil homologar um rádio desse, porque ele tem muita informação falsa, né, gente? Então, o que acontece? Todos eles têm a mesma capacidade de bateria, 2.800 miliamperes, que os proprietários do V5R sabem que é uma bateria que já dura muito tempo, então não precisava esse tipo de bobagem na bateria dos dois, porque eles vão ter um tempo de uso semelhante ao V5R, que também tem uma autonomia bastante alta, tá bom? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre o display. O display é a telinha, né? É a telinha onde a gente vê as informações do rádio, vê as frequências, os canais, faz as programações e tudo mais. Os displays LCD dos três são idênticos, tá? Os três modelos têm exatamente o mesmo display. Só que existe uma diferença, que é a distância que a telinha de LCD fica desse acrílico frontal. Quanto mais distante ela estiver do acrílico frontal, menor você tem a sensação de que seja o display. E isso acontece muito nitidamente aqui no 82. No 82 você tem a impressão, manuseando ele na sua mão, que esse display é menor, que na verdade não é, tá? É o mesmo display, só que ele é um pouco mais afastado do acrílico, tá? Os três displays têm o mesmo esquema de cores, tá? É esse lilás aqui, você usa ele para espera. A transmissão, você faz, ele fica com a cor laranja, e a recepção, vamos ver, ó, em azul. Você pode mudar esse esquema de cores, tá? Tem um menu para isso nos três aparelhos. E então, se a sua preocupação
ela está em qualidade do display ou coisa parecida, eles são os mesmos. Você vai notar uma pequena diferença na distância que ele tem do LCD para o acrílico. E nisso, o mais próximo é o V5R, é o que tem você tem a sensação de display maior, porque ele é muito próximo do acrílico. Lá no outro lado, o 82, ali só por essa sombra que você está vendo ali, tá vendo a sombra do gabinete lá dentro? Olha, ó, já dá conta da distância que tem o acrílico frontal do LCD. Então ele tem essa sensação, tá bom? Bem, e agora aqui no comparativo, né? E o último item que eu vou propor a vocês, na verdade eu vou falar é o alcance e eu vou propor uma coisa a vocês que participam do canal. Aqui embaixo nos comentários existe a possibilidade, você sabe disso, né? Você é assinante ou não, se você tem conta no YouTube, você pode fazer comentários. Então o que eu quero? Eu quero que você coloque ali o seu modelo e qual a maior distância que você já registrou. Não importa se foi 1 quilômetro. Tá? A gente precisa trocar essa informação. Por quê? Eu não tinha como fazer um teste de alcance, porque eu moro em São Paulo, cara. Entendeu? Qualquer teste de alcance que eu fizer vai estar comprometido por topografia e edificações. E não seria justo eu chegar e falar com vocês, eu consegui tanto. Eu consigo, agora, se eu quiser, faço um teste aqui, eu descobri uma repetidora que eu tenho aqui a 8 km e 700 metros daqui, de onde eu estou agora. Eu alcanço, são 8 km e 700. E um detalhe, eu alcanço com qualquer um dos três. Tá? Só que uma repetidora, ela tem mais do que a capacidade, né, uma sensibilidade de recepção mais apurada do que um outro HT, não é verdade? Então o que acontece? Comenta aqui, diz aqui para o pessoal saber, ajuda aí nesse comparativo. Fala o seu modelo e o alcance que você já registrou, entendeu? Isso pode ajudar a outras pessoas também, inclusive a você que está nesse momento se decidindo por um rádio. Se você chegar aqui embaixo, observa os comentários das pessoas. E isso é muito relacionado, o alcance ele é muito relacionado à antena e potência. Né? A potência nós já mostramos aqui. Agora a antena, cada um pode colocar a sua e com isso aumentar consideravelmente o alcance do radinho. Tá bom, pessoal?